Vamos começar porque eu anotei algumas coisinhas aqui, só para não esquecer mesmo. Mas a primeira pergunta que eu vou fazer, e eu quero a resposta, tá? De vocês também. Que eu sempre pergunto para as pessoas, porque essa live, ela não é só para quem não está se relacionando. Quem não está se relacionando tem a chance de se relacionar, de melhorar, se desbloquear para ter um relacionamento. Mas quem tá dentro de um relacionamento nem sempre tá vivendo o melhor daquele relacionamento. Muito por conta de crenças limitantes, muito por conta do bloqueio que tem dentro de si em relação ao amor. Em relação, inclusive, ao amor próprio. E aí eu vou falar algumas causas, o que pode ter acontecido, né? Como é que a gente descobre isso. Mas a primeira pergunta que eu vou fazer pra vocês é se vocês acreditam no amor, tá? No amor mesmo, no relacionamento. Acreditam que realmente existe um relacionamento feliz, saudável e duradouro, né? Se existe o amor... Nossa Senhora, deu uma coceira no nariz aqui agora. Se existe o amor, de fato, que assim, alguém que vai ser muito bom pra você, que vai ser perfeito pra você. Se você acredita que haja uma relação que seja boa pra você, que possa existir. Por que eu tô perguntando isso, né? Se você confia nas pessoas, você costuma confiar nas pessoas? Você acredita que existem homens e mulheres que são realmente boas e que você pode encontrar? Você pode até saber que existe, né? Ficar naquele imaginário. Mas você acredita que você vai encontrar alguém assim? Você tem realmente essa ideia? E aí, por que eu fiz essa pergunta, tá? Porque a gente tem que saber quais são as nossas crenças em relação ao amor. As nossas crenças, elas são o conjunto, né, de verdades que a gente vai acreditando ao longo da vida, ao longo da nossa experiência, ao longo da nossa infância. A gente vai crescendo e a gente vai ouvindo coisas. E essas coisas que a gente vai escutando vão se tornando verdades, né? E aí, verdades para você. Você vai absorvendo aquilo como verdade. Então, você se enxerga como as outras pessoas te enxergam. Como elas falam que vocês são. E aí, a gente começa a ter as crenças. Quando a gente fala assim, as crenças, às vezes as crenças elas são muito boas, positivas, ou às vezes elas te limitam, são limitantes. E quando essas crenças são limitantes, né, elas prejudicam você, tanto na sua vida pessoal, na sua vida profissional, relacionamento. Todos os tipos de relação vão ser de alguma forma atingidas, né? Enfim, às vezes até problematizadas por conta dessas crenças que vocês têm dentro de si, tá? E aí, assim, muita gente veio me perguntar, porque eu não consigo me imaginar realmente com alguém, porque eu não acredito que exista uma pessoa legal. Tem gente que tem a crença de que todo homem trai, por exemplo. Tem gente que tem crença de que todo homem é infiel, que todo homem é galinha, que todo homem vai fazer ela sofrer. Assim como tem mulheres hoje em dia assim também, né? Então as pessoas elas colocam como se fosse um rótulo de que ninguém presta. E muitas vezes não é que ninguém preste, né? As pessoas prestam sim. A gente tem todo tipo de pessoas no mundo, todo tipo de pessoas. Eu acredito até que existam mais pessoas boas do que ruins, tá? E acredito também que pra gente conquistar e atrair pessoas que sejam melhores pra gente, a gente precisa primeiro acreditar na gente. A gente precisa primeiro se acolher e dar esse amor que eu chamo de auto-amor. Eu fiz uma live aqui só sobre auto-amor e sabe que o auto-amor acaba sendo a solução para várias questões, tá? Então, assim, tem gente que não se relaciona e tem gente que se relaciona e tem um relacionamento disfuncional. Que quando se atrai por alguém, acaba se atraindo por pessoas que a fazem sofrer. Por que isso acontece, tá? Porque a gente
acaba se atraindo pela zona que a gente conhece, a zona conhecida. Às vezes a zona conhecida não necessariamente vai ser a zona conhecida com seus pais. Às vezes o relacionamento dos seus pais foi até um bom relacionamento, você tem bons exemplos dentro de casa, você de alguma forma até se sentiu amado pelos seus pais, mas pode ser que em algum momento da vida tenha faltado ali a compreensão em relação ao amor e até mesmo o sentimento de rejeição. Esse sentimento não necessariamente vai ser algo que você lembre de ter vivenciado, tá? Por que eu tô falando isso? Porque tem muita gente que não se lembra de vários aspectos da infância, de várias coisas que possam ter acontecido, porque simplesmente bloquearam também aquela vivência. Mas de alguma forma se sentem sofridos, se sentem rejeitados, se sentem vítimas, se sentem pouco acolhidos e não conseguem entender o porquê. Eu conheço pessoas que têm, por exemplo, que falam assim, nossa, meus pais são um modelo do que eu queria. Eu sempre quis realmente ter um relacionamento como o dos meus pais, porque os meus pais, além de serem muito amorosos um com o outro, também foram amorosos com a gente, com nós, filhos. Só que aí você começa a entender que assim, tá, mas em algum momento ali aconteceu a falta de compreensão ou a compreensão errada em relação ao amor ou à rejeição ou o acolhimento. Porque a pessoa, ela não é do nada que isso acontece. Por que ela é insegura? Então, se os pais deram amor, se os pais foram maravilhosos, se foram bons entre si, por que então? Existem outras esferas da vida, né? E essas outras esferas aí estão mostrando que às vezes a pessoa ela pode ter algum tipo de rejeição em outras esferas e assim ela absorver aquilo como verdade. Ou simplesmente ver uma perfeição tão grande em relação aos pais que ela não se sente capaz de ter a mesma vida e ser essa pessoa. Porque são pessoas às vezes que são tratadas com uma certa exigência. Lembra que eu falei da síndrome de impostora? Tem muito a ver com isso. Às vezes são pais incríveis, tão incríveis que a pessoa realmente ela sente que é inatingível ter aquele modelo para si. A Cris está falando aqui, Dani, lá no fundo você já está me ensinando a me amar como eu mereço. Já estou em um relacionamento muito legal, diferente de tudo que já tive. Ele é mais novo, mas Lá no fundo, meu cérebro se comunica com meu coração e diz pra ele que isso não vai dar certo. Ou seja, você, na verdade, isso é o subconsciente, tá? Vocês entenderam? Eu li aqui o que a Cris escreveu. Ela tá tendo um relacionamento legal, mas no fundo, o subconsciente dela tá dizendo pra ela que não vai dar certo. Porque a gente tem uma coisa chamada autossabotagem. Quando aquela nossa crença em nós mesmos não é tão fortalecida, não é tão forte a ponto de não ser abalada, a gente tem a voz do nosso inconsciente que às vezes nos sabota, né? Mostrando que você não é merecedora, mostrando que você ainda é uma pessoa insegura, mostrando que você ainda não merece, entre aspas, né, uma coisa boa que você esteja vivendo. Então, o que pode acontecer nessa história toda? A pessoa pode ser muito legal, você pode estar se relacionando com ela e tá achando super interessante, mas se você fica com essa vozinha, né, e até no inconsciente você sente que você não merece, porque você ainda não tá estruturada o suficiente, você começa a sabotar a relação. E às vezes você nem sente. Você acaba sabotando a relação, né, trazendo problema pra relação, trazendo questões que não são suas, né? Assim, que não são suas, que você não tá tendo esse objetivo. Você não tem o objetivo de acabar, mas você acaba agindo de uma forma que tende a fazer com que aquilo acabe. Ou seja, agindo de uma forma insegura, às vezes começando a ter um ciúme exagerado,
possessivo, às vezes fazendo coisas que desagradem o outro, né? Sem o objetivo de desagradar, mas assim, no fundo, fazendo coisas que são mandadas ali pelo subconsciente. Você acaba sabotando a relação. Às vezes você manda sinais, né, diferentes do que você tá pensando. Às vezes você quer dizer pra pessoa que você ama a pessoa, mas você manda sinais completamente opostos. E a pessoa não entende. Ela acha que você realmente não está gostando dela e aí começa a mudar e a esfriar a relação, por exemplo. Então a gente pode sim acabar sabotando uma relação que tem tudo para ser boa, mas às vezes não é, justamente porque o nosso subconsciente, nosso inconsciente ainda tá com crenças limitantes registradas nela. Entenderam? Bom, a Cris está escrevendo aqui, porque ele vai querer filhos uma hora, ou que não vai haver futuro, ou que em outro relacionamento eu não vou conseguir ter um amor desses de verdade. Passei a não acreditar nas pessoas. Pois é, quando você passa a não acreditar nas pessoas, geralmente é quando você tem experiências negativas, né, ruins, em relação ao amor, relações de confiança são quebradas, né, ao longo da sua vida. E aí você passa a achar que todo mundo tem algum problema, que todo mundo é ruim, que todo mundo pode te fazer mal. Às vezes pode ser o contrário, você não enxerga nada de ruim em outras pessoas, só consegue enxergar coisas boas. E aí você projeta no outro, né, o que você gostaria que o outro fosse, mas na verdade é seu. Porque a gente só identifica no outro, né, o que a gente consegue identificar na gente. Então tem dois lados aí. Uma coisa que você pode entender, Cris, se é uma pessoa mais nova, né, e você tem esse receio, eu acho que você tem que jogar com a clareza, sabe? O diálogo aberto. Falar sobre seus medos, falar sobre seus anseios, falar sobre os seus planos. Porque às vezes você só imaginar, né, que o outro vai querer ter filho, que o outro vai querer alguma coisa, você pode arruinar uma relação que tem tudo para dar certo. Então, por que não conversar com essa pessoa e dizer quais são os seus planos? E ouvir também quais são os planos dessa pessoa. Porque realmente, se não tiver compatível, eu acho que dá a chance de vocês, de repente, começarem uma relação muito mais de amizade e você seguir o que você quer, o que você precisa. Por outro lado, se você estiver disposta a viver, pelo menos que momentaneamente, essa relação, você pode ficar um tempo com a pessoa, né, e viver, curtir aquilo, e quando mudar o objetivo, e mudar os valores, e mudar as vontades, cada um segue o que quer seguir, o propósito que quer seguir. Então, quando a gente entra numa relação que a gente pensa muito, né, no futuro, no que vai ser, no que vai acontecer, a gente acaba deixando de viver o presente. A gente acaba deixando de viver o momento, né, o aqui e agora. E o aqui e agora é tão importante, né, essa relação que a gente tem de poder realmente aproveitar as pessoas, aproveitar aquele amor. A gente não sabe do futuro. Até aquela relação que a gente acha que é pra sempre, que a gente casa, que a gente faz planos, às vezes não é pra sempre. No meio do caminho, cada um muda. Porque eu falo que quando a gente muda, né, quando a gente se transforma, acaba que a relação vai se transformar também. Às vezes você se transforma tanto, cresce tanto, que você passa a ter valores diferentes do seu companheiro, da sua companheira. E aí chega um momento que vocês vão ter que conversar. Ou vocês vão caminhar para o mesmo lado, ou cada um vai para um lado e a corda vai arrebentar. Então, eu acho muito interessante, assim, que a gente tenha essa consciência de que a gente precisa viver também o aqui e agora. É muito importante isso, tá? Então, se você perguntou e ele não tem planos por enquanto é agora. Então, viva se você achar que tem que viver isso. Agora, vai chegar um momento que, se ele tiver vontade, se ele tiver outro desejo, ou vocês vão chegar numa conclusão juntos, adotar uma criança,
ou fazer alguma coisa, né, mais moderna em relação a isso, ótimo. Se não sabe nem quanto tempo que vai durar. A gente entra numa relação sempre achando que pode ser pra sempre. E mesmo assim, pode não ser. Eu acho que as relações estão muito frágeis hoje em dia, infelizmente. As pessoas, elas não estão tendo paciência, né, de ir até o fim. E eu falo por mim também, tá? Eu sou uma pessoa que passei por 2 relacionamentos longos, né, relativamente longos. O mais longo foi com o pai do meu filho e depois eu tive um outro relacionamento e agora tô no meu 3º, né? Então, assim, de acordo com a nossa maturidade, com o que a gente tá vibrando naquele momento, né? A gente atrai o que a gente emana. Às vezes, se a gente tá num momento de muita insegurança, a gente pode atrair pessoas muito inseguras. Ou atrair predadores, né? Pessoas que se aproveitam dessa vulnerabilidade, dessa insegurança que você tem. Então, a gente tem que pensar nisso, né? Qual é o objetivo, né, dessa live? Quando eu falo em desbloquear para você viver um grande amor, significa que você precisa cavar dentro de si o que aconteceu com você durante uma vida. Só que para isso, você precisa sim, né, fazer uma terapia, buscar esse autoconhecimento. Eu não vejo outra forma, né? Porque quando você tenta sozinho fazer dessa forma, fazer sozinho esse desbloqueio, você tem algumas coisas que você consegue fazer, outras não. Outras você fica limitada, porque você não consegue olhar, às vezes, para trás com um olhar de avaliação, um olhar mais racional, sabe? Aquele olhar que você consegue compreender. Às vezes você não lembra de coisas que aconteceram no passado e vai precisar realmente cavar aquilo. O que está acontecendo? O que aconteceu? Às vezes são coisas que você nem imagina que são nocivas para você hoje, porque você naturalizou tanto que você não consegue enxergar que hoje você está tendo consequência daqueles atos que foram feitos lá atrás. Por exemplo, uma criança, quando ela é ignorada, né, como forma de punição, e eu falei isso até na síndrome de impostora, né, que fala muito sobre essa questão, você sabe que o silêncio é um tipo de abuso, né? O silêncio, o ignorar, ele é tão nocivo quanto o bater e o gritar. Uma pessoa que é ignorada, ela pode, né, simplesmente sentir que ela não tem ninguém, que ela não tem um porto seguro, que ela não pode contar com as pessoas que ela mais ama. Então, as pessoas que eu falo pai e mãe, né? Genitores, né? Às vezes existe o pai e mãe de verdade e aqueles são genitores. Quem são genitores? Aqueles que só deram a carga genética, mas não tiveram cuidado de pai e mãe como deveriam. E aí, o que acontece quando uma criança é ignorada? Ela pode não entender que aquilo ali foi o que causou o mal, a rejeição, o problema. Ela pode nem identificar isso como um problema, porque para ela é natural. Tanto que quando ela vai educar o próprio filho, se ela não estudar sobre educação, ela vai passar adiante o que ela aprendeu. Se bobear, dentro do relacionamento dela, ela vai fazer isso. Ela vai dar tratamento de silêncio. E tratamento de silêncio é péssimo. A pessoa se sente insegura, se sente desamparada, se sente sem a solidez de uma relação, né? Ela não sente que ela pode contar realmente com a pessoa. Por quê? Ela está sendo abandonada de alguma forma. Tem pais que são ótimos pais, mas e aí, por exemplo, na infância, trabalharam tanto que deixaram a criança sob o cuidado de alguém. Uma babá, uma vizinha ou qualquer coisa assim. O que vai acontecer com essa criança? Se ela não tem a atenção que ela precisa, que é na maior parte do tempo dela, né, quando criança, ela precisa de atenção, ela demanda mais atenção. Se ela não tem essa atenção, né, essa atenção qualificada de uma forma bacana, ela vai sofrer consequência disso. Ela vai sentir, de alguma forma, essa coisa do abandono, da rejeição, sem mesmo entender o porquê. Aí um dia ela lembra e pensa, eu acho que eu elaborei naquele momento como um abandono.
Todas as vezes que meus pais saíam para trabalhar, todas as vezes que meus pais me deixavam com a babá ou com a vizinha. Então, tem pais também que não são, assim, maravilhosos, né? Que às vezes simplesmente entregaram para a criança, entregaram um tipo de educação que receberam. E aí, você tem que pensar que às vezes o problema tá até lá atrás, nos antepassados mesmo. A gente tem que tomar conta disso, porque infelizmente é como se a gente carregasse assim, né, uma energia e a gente quisesse, para confirmar o amor que a gente tem pelos nossos pais ou pelos nossos avós, a gente precisa repetir padrão, repetir comportamento. A gente fez uma live aqui sobre constelação familiar e é uma ferramenta muito legal para quem realmente não entende, não consegue visualizar isso, que não faz uma terapia, por exemplo, porque quando você faz a terapia, você acaba cavando muitas coisas, né, que venham da infância e tudo mais. Às vezes a constelação vem para ser uma ferramenta a mais, para que você consiga só direcionar, identificar ali para trabalhar um certo ponto. Pode acontecer sim, fazer como se fosse um ritual, né, para que você abandone, deixe para trás o que não serve para você. E eu acredito nisso. Eu acredito que a gente vem repetindo padrões de comportamento. Então, muitas vezes a gente, por exemplo, imagina, uma família que tem um pai e uma mãe, o pai sempre foi muito infiel, sempre traiu muito, e aí, de repente, o filho, ele cresce mais ou menos com esse comportamento. Além do exemplo, né, porque a criança acaba sendo uma esponja e a gente vai absorvendo comportamentos, às vezes ele repete aquele padrão para mostrar o quanto ele tá ali, que ele ama o pai. Só que você pode amar o seu pai, você pode amar a sua mãe e você simplesmente cortar esse padrão. Não deixar que ele vá mais adiante, que ele pare ali em você, que você não repita mais esse comportamento. Então, a gente traz pro nosso relacionamento, né, da nossa vida, todos os tipos de relacionamento, muitas coisas que a gente aprendeu, que a gente absorveu. Muitas. Às vezes é interessante, né, porque às vezes a gente quer se afastar completamente de um comportamento que o nosso pai e a nossa mãe têm, mas na hora da raiva, na hora do que esquentam as coisas, ou então na hora que você tá lá vivendo o dia a dia, você acaba repetindo exatamente o que você não quer, o que você não almeja. E aí, fala assim, mas por que eu tô repetindo isso? Porque você precisa trabalhar isso em você. E descobrir a sua essência, descobrir quem você é de verdade. Eu falo, quando você vai realmente para uma terapia, que você vai trabalhar as suas questões, você vai trabalhar, eu falo que é um processo, né? Terapia não é de uma hora para outra. Não adianta, as pessoas querem coisas rápidas, mas terapia é um processo. É um processo onde a gente investiga e vê e sente todas as áreas da nossa vida. E é naquele momento que às vezes você tá falando de alguma coisa que você se dá conta do que você viveu, de que coisas que você vivenciou lá atrás não são parâmetros, não são modelos que você deva seguir ou repetir, que você precisa simplesmente cortar. Então, quando a gente tem essa ferida da rejeição, quando a gente tem a ferida do abandono, quando a gente tem a ferida da falta da afetividade, muitas vezes, assim, a gente pode ter vindo de lares onde os pais são ótimos, maravilhosos em relação a não deixar faltar nada material, mas deixa faltar o afeto, o tempo de qualidade. E aí você acaba crescendo com o sentimento de que você não teve essa afetividade. Aí, das duas, olha o que pode acontecer. Você pode simplesmente atrair alguém pra tua vida, né, que te dê um pouquinho assim de afeto e você já gruda naquela migalha, como se aquilo ali fosse muito, porque você não recebeu quase nada lá atrás. E aí você se apega tanto naquilo que você fala assim, meu Deus, isso é tudo maravilhoso, mas na verdade não é. Você tá vibrando ali na escassez. A pessoa às vezes te dá um pouquinho só. Ela não te dá muito. E aí você fica sempre tentando se afirmar
em relação ao que a pessoa tá dando. Você sempre precisa ser validada pela pessoa. Aí se a pessoa não te valida, não te dá uma atençãozinha em algum momento, ou de repente briga com você, você acha que vai perder aquele mínimo, aquela migalha, e continua ali. Você vira uma dependente emocional. Geralmente pessoas que vêm de algum tipo de falta, né? Uma falta de afetiva, uma falta de presença, uma falta de qualidade, de tempo, ela vai, às vezes, se apegar a coisas pequenas, a poucas coisas que as pessoas têm a oferecer a ela. Dificilmente não viram dependentes emocionais, tá? Dificilmente. Outra situação que pode acontecer é a pessoa se tornar rígida, dura consigo mesma. Do tipo, não acredito no amor, não acredito que exista fidelidade, não acredito que exista lealdade, então eu me contento com ter um relacionamento do meu jeito, onde eu sou a pessoa fria da relação. E eu já espero mesmo que aconteça o pior, então provavelmente vai acontecer, porque você acaba atraindo, né, justamente esse tipo de pessoa. E aí você nunca vai ter realmente uma felicidade, uma plenitude, um amor de verdade. Porque um relacionamento amoroso, ele tem que ser bom. Um relacionamento que não é bom, que faz sofrer, que faz mal, ele não é de amor. Não é de amor. Quando tem amor, com certeza existe respeito, lealdade, fidelidade é o mínimo. É o mínimo. A não ser que seja uma relação que combine contratualmente de que não tem problema ter a infidelidade. Mas eu não acredito no amor verdadeiro ali naquela relação. Não acredito. Eu acredito numa disfuncionalidade, mas, enfim, né? Cada um com o seu contrato, cada um com a sua vida. Agora, entendam que, assim, se você quer um bom relacionamento, se você quer um relacionamento de verdade que tenha amor, como é que você vai identificar no outro que no outro existe amor de verdade? Quando você identificar isso em si. Quando você identificar isso dentro de você. Porque vocês acham que é fácil uma pessoa que não recebeu amor, atenção ou afetividade na infância, na infância, adolescência, juventude, que seja, identificar e sentir amor por si? Você acha que é fácil? Não é. Inclusive, eu diria que é muito difícil. Muito difícil. Porque a pessoa, ela vai... Por isso que ela acaba se apegando por migalhas que as pessoas vão dando. Por isso que elas acabam, às vezes, num relacionamento que não é recíproco. Às vezes, elas acabam em relacionamentos que só confirmam o quanto os homens são ruins, ou as mulheres são ruins, onde não existe parceiro ideal. Elas acabam confirmando, querendo de alguma forma confirmar que não existe, porque ela não recebeu. Agora, tudo pode mudar quando você resolver acolher isso dentro de si. E aí, como é que você acolhe isso? Primeiro, investigue. Investigue o seu passado. Como você vai investigar seu passado? Terapia, tá? Terapia. Não adianta você pegar... Existem várias terapias holísticas por aí, tá? Várias pessoas falam assim, não, vem aqui que eu vou desbloquear de você. Aí tem o fulaninho da hipnose, fulaninho do reiki, fulaninho do não sei aonde. Cara, você não desbloqueia nada de uma hora para outra. Isso não existe. Eu não acredito. Eu só acredito quando o trabalho holístico pode ser feito também junto com a terapia. Porque no holístico você identifica, você mostra, você, tipo, de alguma forma você mexe ali em algum gatilho da pessoa. Mas para que a pessoa, né, tenha essa abertura, para que a pessoa tenha essa abertura para entender que ela merece de verdade ter um amor, esse desbloqueio e tudo mais, e para viver uma vida normal, real e boa, ela vai precisar trabalhar isso diariamente, porque teoria sem prática não adianta, tá? Teoria é muito lindo e maravilhoso. Sem a prática, sem ali o fazer todos os dias para mudar, não vai existir.
Você pode ter qualquer ferramenta maravilhosa aí que vai te dar vai dar aquela expandida. Pode expandir a sua mente. Mas para você conseguir botar isso na prática, o auto-amor na prática, realmente esse acolhimento, substituir as coisas que estão no seu subconsciente que são ruins, você vai precisar fazer na prática, tá? Eu falo, a prática, ela vai ser amiga do sucesso. Hoje eu tava falando com uma cliente minha sobre isso. A disciplina, quando você é o que é em todas as áreas da sua vida. Então, assim, se você é uma pessoa disciplinada, você acaba sendo disciplinada em várias áreas da sua vida. Mesmo que você não goste de algo, você vai fazer algo. Então, pensa o seguinte, você quer ser realmente bom, né, em todas as áreas? Você quer que a sua vida ande em todas as áreas? Então, por que não começar com a prática do dia a dia? Fazer coisas que vão fazer você se estruturar, fazer coisas que vai fazer você ter essa solidez e esse amor que você vai ver que é tão forte por si mesmo, que você tá se acolhendo tanto, que quando se aproximar alguém, se essa pessoa não sentir amor, se essa pessoa não for boa pra você, você vai sentir no mesmo momento e você vai cortar esse relacionamento. Você não vai deixar se permitir se relacionar com alguém que não te trate como você se trata, tá? Acolha a sua rejeição que você teve. Imagine que agora você vai se acolher tanto que você não vai deixar que as pessoas realmente te rejeitem. Ou se você for rejeitada, você nem vai sentir como rejeição. Você vai sentir que a pessoa foi seguir o caminho dela. Depois que você fizer essa pesquisa, né? Você precisa se dar amor. Aí, vai lá na live do Alto Amor, que tem tudo que você pode fazer para se sentir amada por si, acolhida. E aí sim você vai conseguir ter essa identificação. Então, assim, aprendam, gente, a dar sinais do que vocês querem realmente, de verdade, para a vida de vocês. Mas vocês têm noção do que vocês querem? Porque, assim, às vezes muita gente fala assim, não, porque eu quero muito ser feliz. Eu quero um amor de verdade, quero que seja maravilhoso e tal. Só que, na verdade, ela se auto-sabota, porque ela fala que ela quer, mas ela só atrai pessoas que fazem mal a ela, porque ela não está disposta a arriscar para o desconhecido. Ela ainda escolhe a zona que ela conhece, que é a zona da escassez, a zona da falta da afetividade, a zona do que não faz bem a ela. E essa autossabotagem, ela só vai parar quando você substituir o que tem de ruim no seu subconsciente. Como é que você vai substituir? Práticas de auto-amor, práticas diárias para si, tirar um tempo para você, fazer a meditação, fazer respiração, fazer um momento do eu sou, uma prática que eu já ensinei aqui, que eu já coloquei no feed para vocês. Façam, pratiquem, porque isso, fazendo todos os dias, fora a terapia, descobrindo coisas novas na terapia, entendendo, compreendendo situações, você vai conseguir ter um olhar muito melhor. E aí você vai fazer atividade física, vai se sentir mais bonito, vai se sentir mais aceito, né? Vai se sentir mais parte de um ambiente, de um grupo. Vamos ver o que a Mari tá falando aqui. Vamos lá. O que fazemos com o medo de se relacionar depois de uma relação ruim? Então, exatamente que eu vou falar sobre isso. Hoje em dia eu fico super alerta aos sinais, às vezes fico na dúvida se estou vendo os sinais e saindo fora, ou se estou com medo de ficar e pagar para ver. Então, como que você vai saber isso? Na verdade, os sinais, eles vêm já de cara, desde o início. Quando você vem de um relacionamento ruim, eu diria que assim, você fica com um pouco de trauma, né? Eu falo que existe como é que é ai, gente, esqueci agora. Existe aquele trauma, né? Que você passou por uma coisa ruim e agora você não quer mais, às vezes, se relacionar. Você tem medo de conhecer outras pessoas porque acha que a pessoa vai fazer a mesma coisa. Então, você vai ter que trabalhar o auto-amor. Você vai ter que trabalhar tanto a prática do auto-amor
pra você realmente conseguir identificar no outro o que você sente por si. Sabe aquele momento que você já fica sozinha, feliz da vida? Que você sai pra fazer as coisas sozinhas e tá feliz, tá bem, tá satisfeita? Aquele momento que você consegue aproveitar, né, as pessoas, os momentos, sem criar expectativa, vivendo o momento presente. Quando você sentir isso, quando você sentir que assim você tá tão bem que pra chegar perto de você a pessoa tem que ser maravilhosa, porque se não for maravilhosa, você não quer, você sente de cara os sinais. A pessoa, no início do relacionamento, ela vai querer dar o melhor de si, né? Que ninguém quer dar o pior. As pessoas, elas entram no relacionamento querendo conquistar. Então, elas vão fazer e acontecer pra conquistar. Só que, nesse início, que às vezes pode ser até intenso, você tem que sim ir sentindo, né? Você vai fazer o teste. É o prazo de experiência de 3 meses. Eu falo que a gente tem um período de experiência, não é só para emprego não, é para relacionamento também. Você vai sentir quem é a pessoa de verdade, como é que ela trata as pessoas em volta dela, como é que ela age, né, quando ela é contrariada, como é que ela mostra a paciência dela, como que ela fala com você, se mantém um padrão, se de vez em quando dá uma escorregada, você consegue sentir o sinal. Se a pessoa ela fala muito de si, tipo, só olha pro próprio umbigo, não tá preocupada com o outro, você consegue saber. Sabe? Você consegue entender, assim, mais ou menos quando alguém realmente tá te fazendo bem, porque você identifica no outro isso. Quando você não identifica, quando você tem dúvida, vai devagar. Vai com calma, vai sentindo todos os sinais. Inclusive, mostrando o seu espaço, que você não deixa de fazer as suas coisas por causa do relacionamento. Que você, por mais que esteja apaixonada, você tem as suas coisas, as suas atividades. Você tem ali o seu dia a dia. Sabe? Veja como é que a pessoa lida com isso, sabendo que você não vai estar o tempo todo ali disponível para mandar mensagem, para responder. Vai responder quando você puder. Isso é um teste, tá? Quando você conversa com alguém, você começa a sentir esses sinais. Se a pessoa tá preocupada, interessada em você, ou se tá interessada em ficar fazendo autopromoção demais, você consegue ver os sinais. E aí, assim, quando você faz esse teste, que é um teste legal, assim, de 3 meses, por aí, se você sentir que não sentiu segurança, que a pessoa deu umas escorregadas, mostrou algumas coisas esquisitas, cara, pula fora, antes que seja tarde, antes que você se apaixone pela escassez que aquela pessoa tá te dando. Mas quando você tá preenchido de amor próprio, quando você tá preenchida de coisas boas dentro de você, você não se deixa enganar. Porque você já conhece o que é ruim, então você não quer mais aquilo. Você começa a aproveitar o que é bom. Então aproveite quando for bom. Corre o risco, sim, de você escolher o mesmo padrão de relacionamento. Porque quando a gente tá fazendo escolhas, a gente acaba repetindo padrões se a gente não se trata. A diferença tá aí. Se você se trata, se você faz o que tem que ser feito, porque não adianta só fazer terapia uma vez na semana e não fazer nada de diferente na própria vida. Porque eu falo, a teoria sem a prática não é nada. Óbvio que no momento vai ter um momento na terapia que você vai muito mais descobrir, falar, entender, compreender e talvez ainda não esteja preparado para agir. Mas daqui a pouco você já está colocando na prática. E quando você estiver colocando na prática, você vai começar a ver os resultados. Você vai começar a ver que realmente você está conseguindo fazer coisas por si. E aí você vai identificar tudo que há de errado, de certo no outro também. E aí você vai ver o que você vai querer pra você. Deu pra responder, Mari? Você acha que eu consegui te responder direito? Ou você ainda ficou com alguma dúvida? Você ficou ainda com alguma questão? Porque tudo vai ser um teste. E aí eu quero muito que vocês que se sentem bloqueados, né? De alguma forma, olhem e pensem, eu estou ansiosa? Eu estou ansioso? Eu sinto que às vezes quando eu tô com alguém, eu boto uma expectativa muito alta em relação àquela pessoa. Eu tenho um modelo de relacionamento que é um modelo de filme, de conto de fada.
Porque às vezes você acha que vai achar alguém perfeito. E não existe alguém perfeito. Existe alguém que seja perfeito pra você. Mas o dia a dia tem sim problemas, tem questões, tem desajustes, tem alterações que você vai fazendo. E adaptação. Tem adaptação, sim. Tem coisas que são valores inegociáveis dentro de um relacionamento. Tem outros que não. Tem outros valores que você consegue ajustar. Você tem que ver o que é inegociável pra você. Às vezes a pessoa tem uma questão que pra você é muito séria, é muito ruim, é difícil de você aceitar. Então, sabe, é o momento de sair mesmo da relação. Agora, se a pessoa tem coisas que são valores que estão ali, né, bem compatíveis com o que você pensa, que estão ali em valores que são inegociáveis e a pessoa tem tudo isso, vai em frente. Porque, assim, o dia a dia que vai estabelecer o quão duradoura vai ser a relação, a maturidade de cada um, a paciência de cada um, a comunicação, principalmente. Eu tenho falado muito sobre esse livro, né, Comunicação Não Violenta, porque realmente ele é muito bom para todo tipo de relacionamento. Profissional, amoroso, relacionamento com família, filhos. Porque quando você aprende a falar, você não faz com que o outro não reaja a você. Ele simplesmente vai te ouvir, vai te compreender. Ele não vai reagir a você. Então, vamos começar a preencher, né, tudo. Você vai preencher o subconsciente como? De boas informações, sabe? Investe em você culturalmente, investe em você com livros que vão te fazer bem, que vão te fazer crescer. Começa a fazer uma leitura legal, porque quando a gente fala em auto-amor, a gente só pensa em coisas, né, que tem a ver com beleza, autocuidado. Não é bem assim, não, tá? Isso faz parte também, mas você precisa também preencher o intelecto, sabe? De boas informações, expandir o seu cérebro, a sua mente. Porque quando você expande, nunca mais volta ao que era antes. Nunca mais. Então, por mais que você ainda tenha que melhorar bastante, você com certeza já evoluiu até aqui. Você já evoluiu. Eu acredito na mudança e na transformação das pessoas. Mas eu acredito também que tem pessoas que não são para a gente. Tem pessoas que não têm a ver com os nossos valores. Tem pessoas que não têm a ver com os nossos propósitos, né? Tipo, eu falo propósitos, né? Porque o propósito vai mudando. Então, assim, você tem um propósito hoje, mas você já tem outro. Mas tem pessoas que não têm a ver com a gente. E que a gente só insiste porque, de alguma forma, a gente tem uma crença que limita. Que a gente acredita que merece a escassez, o pior. Trabalha na abundância. Trabalha na abundância. Quando você foca, né, que você vai ter coisas boas, que você merece o melhor, que você tem capacidade de ter um relacionamento incrível, que se seu relacionamento não tá bom hoje, você pode sim fazer mudanças, ajustes para que ele melhore. Eu sou terapeuta de casal e família também, né? Eu sou especialista em relacionamento. Então, eu vejo casais, assim, entrando de um jeito e saindo tão melhores, sabe? Eu acompanho casais tão incríveis que se amam bastante e que só precisam de alguns ajustes. Então, assim, entendam que tudo pode dar certo se duas pessoas quiserem. Se as duas pessoas quiserem, vai dar certo. Por quê? Elas estão dispostas a abrir mão de algumas coisas para ter respeito, reciprocidade, amor, comunicação melhor. Eu acho lindo quando o casal procura terapia. Sabe por quê? Porque mostra que eles se amam e que eles querem tentar. Eles realmente querem tentar. Não quer, porque é muito mais fácil para algumas pessoas chegar, vamos me separar e acabou, e vou conhecer outra pessoa e não sei o quê. Eu já pensei assim. Só que você conhece outra pessoa e essa outra pessoa, ela vai ter muitas vezes as mesmas questões que você tinha no outro relacionamento. Por quê? Porque você não mudou.
Porque você não mudou o que estava de essencial ali dentro de você. Às vezes a briga não vai ser exatamente pelo mesmo motivo, mas vai ter o mesmo fundo e vão ter as mesmas questões. Então, para muita gente é fácil chegar e falar, pronto, acabou, não deu certo, vamos tentar com outra pessoa. E aí quando chega com a outra pessoa não vai dar certo de novo. Porque o que estava ali dentro não foi curado. Você vai jogar, vai projetar no outro coisas que são suas. E assim, mas também, claro, existem relacionamentos que, se eles são nocivos, se eles não têm respeito, se eles têm uma relação disfuncional, dificilmente vai dar certo. Eu não sou a favor de ficar até o fim da vida por ficar, não, tá? Aquela coisa de que tem que ir casamento até o fim. Não sou a favor disso, não. Eu sou a favor de que quando duas pessoas querem, se respeitam, se amam e tem que fazer alguns ajustes para melhorar, sim, continuem juntas. Mas se essas pessoas estão fazendo o outro sofrer demais, né, ou com agressão física, verbal, como que é? Tratamento do silêncio. Cara, tem um relacionamento que pode mudar até nesse sentido. Até nesse sentido pode mudar sim, tá? Por exemplo, eu até falei pra vocês lá no Close Friends, né, que meus relacionamentos, eles não foram perfeitos. Aliás, se fossem perfeitos, eu tava até hoje, né? Mas eu falo que, assim, existe uma coisa chamada maturidade. A gente vai aprendendo com o tempo que algumas coisas, elas podem sim ser ajustadas, podem melhorar. E às vezes a gente atrai uma pessoa no momento que a gente tá mais vulnerável, insegura, ou que a gente tá... que a gente não tá muito bem resolvido e acaba atraindo semelhante. Mas quando você vê, né, que tem maturidade dentro do relacionamento, tem amor e tem respeito, todo o restante é ajustável. E tem coisas que não vão ser ajustáveis e tudo bem também, porque eu acho que tem que respeitar a diferença, né? Eu acho que respeitar a diferença é o que há. Não são duas pessoas iguais ali. São duas pessoas de educações diferentes, né, de valores que vieram de lares diferentes, mas que têm valores parecidos, propósito parecido. Então, acreditem no amor, acreditem em que vocês conseguem recuperar isso, desbloquear, que para desbloquear basta vocês trabalharem em si, coisas que são importantes, façam práticas que sejam boas para vocês, né? Tira o tempo para si, faz atividade física, se sinta melhor, eleva a autoestima, eleva esse senso de merecimento, faça uma terapia para ter esse trabalho de autoconhecimento, é importante sim. Pessoas que estão passando por isso não tem outra solução, é autoconhecimento na veia. Leiam livros de autoajuda, fala assim, detesto livro de autoajuda. Pô, gente, mas livro de autoajuda ajuda. Ajuda mesmo, ajuda você a assimilar o que você tá vendo na terapia, assimilar conteúdos que você precisa entender que são importantes para você. Eu sempre indico livros. Para todos os meus clientes, eu indico livros que são importantes. Se eu acho que a pessoa tem que melhorar a comunicação, eu, além de dar várias dicas e ajudar a pessoa a melhorar a comunicação, eu vou indicar livros que ela possa ler para ajudar na comunicação dela. Se eu vejo que tem uma pessoa que está precisando melhorar no tratamento com os filhos e na educação do filho, eu vou indicar um livro para a pessoa melhorar na educação do filho. Por quê? Porque a gente sabe que a nossa vida é feita de todas as áreas, de várias áreas, e que a gente precisa melhorar. E que uma vez na semana você vai ter ali a terapia para você identificar, mexer, né, revirar algumas coisas, e que durante a semana você vai estar refletindo o que foi dito e se colocando ali conhecimento para dentro, para que você internalize aquilo. Então vejam vídeos que te fazem bem, vejam vídeos sobre assuntos que vocês querem aprender. Vá lá no meu canal do YouTube, dá uma olhada nos vídeos que tem lá. Eu tenho várias lives gravadas. Tem de autoamor, síndrome de impostor, ansiedade. Tudo que vocês possam imaginar tem lá. Tem desde vídeos curtos até vídeos mais longos.
Mas assistam, bota lá no 2.0, se não tiver paciência de ouvir, assim, eu falando devagar e tudo mais. Sabe que, assim, isso é... Jadna, eu chamo ela de Zi, tá, gente? Eu vou chamar ela de Zi. Isso, Zi, é uma coisa muito importante, porque a gente tem que... O que eu falo sempre nas nossas sessões, né? Se alimentem de bons conteúdos. Porque no dia a dia, eu não tô lá na terapia... Vocês não estão fazendo terapia todo dia. Então, não é todo dia que eu posso chegar e falar alguma coisa pra vocês. Então, todo o restante da semana é se alimentar de bons conteúdos. É ler bons livros, é assistir bons vídeos, pegar um canal no Instagram que tem a ver com o que vocês estão trabalhando. É isso. É assim que vocês vão conseguir autoconhecimento, autoamor, acolhimento às feridas emocionais. E aí sim vocês vão deixar o fluxo do amor liberar ali dentro de vocês, tá? Deixem o fluxo do amor ser liberado, passar, fluir dentro de vocês. Porque o amor existe sim. As pessoas boas estão aí. Vocês só vão conseguir olhar para elas e reparar que elas existem quando você estiver se amando, quando você estiver se acolhendo, quando você estiver preparada e estruturada para isso. Aí você não vai nem entender que você vai perceber pessoas que vocês nunca tinham visto na vida. Perceber relacionamentos que vocês nunca imaginaram ter na vida. Eu tenho certeza disso. Eu estou afirmando que isso vai acontecer. Então, daqui pra frente, eu devo falar ainda mais de relacionamento. Eu quero que vocês sugiram temas. Manda no direct um tema que você acha que é interessante. Eu vou colocar caixinha de pergunta. Respondam as caixinhas de pergunta. Interajam comigo. Até pro Instagram entregar mais. Porque eles não têm entregue as minhas coisas, né? Eu tô ficando chateada com isso. E eu quero que vocês fiquem com Deus. Fiquem bem, felizes. Que vocês realmente descubram, né, o que tem dentro de vocês, o que está limitando vocês a encontrar e a viver esse grande amor, esse grande relacionamento. Amadureçam e busquem terapia. Se vocês não fazem terapia, busquem terapia, tá? Quem puder ser atendido por mim e quiser vir, venha, me procura no direct, me procura no WhatsApp que a gente conversa. Mas, de qualquer forma, o que eu não puder atender, eu posso indicar, tá? E eu faço questão de ajudar vocês da melhor forma possível, tá bom? Um beijo enorme, enorme, enorme. Amo vocês.